Essa guerra da Ucrânia, na verdade da Rússia, né? Não é da Ucrânia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, ela é um erro. Na verdade, ela contém uma série de erros. Assim, para a gente entender bem um pouco melhor essa questão daí, é o seguinte. Lá no passado, antes, quando ainda havia aquela antiga URSS, lembra? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um monte de países que a Rússia ela foi na base da força, agrupando, juntando todo mundo, mesclando, até que se formou uma grande pátria, a grande pátria vermelha, a grande pátria soviética, URSS. E essa URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela acabou lá nos anos 80, começo dos anos 90, ela simplesmente apodreceu, como todo regime comunista, socialista. Ela apodreceu. Deixa eu arrumar aqui. Enfim, se tornou podre, se tornou corrupta e assim ela foi à morte. Com a morte daquela URSS, então apareceu os outros países que foram lutando por sua independência, foram se separando, enfim, acabou-se aquela coisa de a grande pátria vermelha. A Ucrânia não foi diferente pelo seguinte, porque a Ucrânia ela já tem um histórico de inimizade com a Rússia, mesmo com a União Soviética. E se você for ver a história a fundo, é um capítulo à parte, é plenamente justificável o ódio que ucranianos têm dos russos. Justificável. Aí, aquela Rússia que nasceu com o desmantelamento da grande pátria-mãe, ela era um país que estava fragilizado, bagunçado, corrupto, envolvido em uma série de coisas. E essa Rússia, por incrível que pareça, ela foi, com o tempo, ela foi sabendo se estruturar. Ela foi sabendo tomar as medidas necessárias, tanto política quanto econômica e infraestrutura. Enfim, ela foi conseguindo, pouco a pouco, renascer das cinzas. Porque, assim, você imagine, cara, um país comunista, socialista, gigantesco, com toda aquela burocracia, com todos aqueles níveis de corrupção e tudo. Imagine os níveis de podridão que não chegou ali. Então a Rússia, ela de fato conseguiu um milagre incrível quando ela conseguiu renascer das cinzas. Caminhando esses 20 anos para cá, nós estamos agora em 2022, se você for contar ali a partir de 2001, 2002 para cá, esses 20 e poucos anos, ela foi caminhando, foi indo, foi melhorando, foi se fortalecendo, foi se agigantando economicamente, enfim, houve uma fase até que ela começou a se tornar um lugar atraente para empregos, para investimentos. Ela estava deslanchando. Então, perfeito, ok, beleza. Porém, aí é que começa a parte, o erro, a sucessão de erros. Primeiro porque aquele Vladimir Putin, ele chegou ao poder e já está no poder há 20 e tantos anos. Gravíssimo. Qualquer país cujo governante já passa 10, 15, 20 anos no poder, perceba que a coisa é extremamente grave. Aqui no Brasil já aconteceu. Aconteceu lá no passado, nos anos 30, 40, com aquele Getúlio Vargas, 15 anos no poder, erro gravíssimo. Aconteceu mais recente com o PT, 15, 16 anos no poder, gravíssimo. E agora, há 20 anos no poder. Enquanto isso, a Ucrânia sempre ali
com aquela raiva, com aquele ódio justificável contra a Rússia, a Ucrânia ela começou a namorar, a paquerar a OTAN. A OTAN é um clube, digamos assim, uma organização, um clube onde os membros eles se comprometem um a defender o outro. Se um terceiro país lá de fora vier brigar com um desses que fazem aqui parte desse clube, o pau vai comer seguro, porque todo mundo vai entrar na briga. É o famoso mexeu com um, mexeu com todos. Então, ali na paquera, eu quero entrar aqui na OTAN para eu ter alguma proteção contra a Rússia. Aí, Vladimir Putin, genialmente, como só um comunista consegue ser, um gênio, tipo Dilma Rousseff, tipo Lula, tipo Anitta, tipo Paulo Freire, um gênio estratégico, político, militar, repito, no estilo Dilma Rousseff. O que é que ele faz? Temendo que se a Ucrânia entrasse lá na OTAN, as coisas iam ficar complicadas para ele, o que é que ele faz? Ele parte para brigar com a Ucrânia. Eu brigo com a Ucrânia e com isso eu consigo mandar a OTAN lá para longe. Aconteceu o quê? Aconteceu exatamente o oposto. Ele começou a brigar com a Ucrânia, invadiu, guerra, aquela coisa toda. A Ucrânia, a OTAN começou a se aproximar. Era para ter ficado lá longe, segundo a lógica imbecil dele, segundo o raciocínio torto dele, era para a OTAN ficar lá longe. Ela começou a vir, se aproximou e agora está aqui pertinho, só olhando toda aquela situação. Aí começou outras sucessões de erros. Por quê? Primeiro, vários outros países, tipo Polônia, Hungria, Romênia e outros que se sentem meio que ameaçados pela Rússia porque estão ali por perto, quando eles viram o que aconteceu com a Ucrânia, eles começaram também a se armar, a melhorar o seu exército, a melhorar sua infraestrutura militar, começou a se armar. Opa, se o cara fez isso com a Ucrânia, então eu vou começar a tomar meus cuidados aqui, porque de repente se ele vier para cá, para cima de mim, ele vai receber bala aqui. Eu não estou esperando alguma coisa espetacular, um milagre divino. Eu não vou esperar. Se ele vier, ele, Vladimir Putin, claro, vai receber bala. O erro dele, ele perdeu fonte de renda. Por quê? Porque, caso você não saiba, a Rússia ela fornece para toda a Europa praticamente gás natural, uma matéria-prima imprescindível, super importante. Por quê? Porque na Europa o frio é muito rigoroso, muito intenso. Então, as casas, os lares, por mais simples que sejam, as indústrias, fábricas, enfim, toda a Europa não pode passar sem aquecimento. Necessita de aquecimento. E quem é que fornece essa matéria, vende esse produto? A Rússia. De cada 10 dólares que a Rússia ela recebe, pelo menos 4 ou 5 são provenientes da venda de gás para os outros países da Europa. Com essa burrada que ela fez atacando a Ucrânia, existem países lá na Europa que já estão pensando em outras fontes de energia para não ficar dependente da Rússia. Porque na cabeça do cara é o seguinte: se eu ficar aqui de braços cruzados, eu corro o risco de, no futuro, até me tornar um refém da Rússia nessa questão de gás para aquecimento. Então, já que a coisa chegou nesse ponto, já que ele mostrou as garras, mostrou os dentes dele, o que é que ele está querendo, está querendo briga, então, por precaução, eu vou começar a buscar aqui meus meios, minhas fontes de energia, fazer minha pesquisa, porque eu não vou querer ficar dependendo de um cara psicopata que de repente dá uma loucura e ele resolve cortar o meu fornecimento ou aumentar o preço
Porque tudo é possível, psicopata igual a de Vladimir Putin. Aí qual foi o outro erro que ele cometeu? O outro erro que ele cometeu é relacionado com essa questão dele guerrear contra a Ucrânia, aí já é de natureza econômica, porque muitos países, muitas empresas, bancos e outros estão cortando negócios com a Rússia, isolada. E caso tu não saiba, uma guerra ela tem um custo elevadíssimo. Guerra não é barato. Não pense que é barato, pense bem, cara. Você tem que pagar o soldado, você tem equipamento, você tem munição, você tem avião, tanques, submarinos, se for o caso, navios e outros. Você tem que abastecer tudo isso, você tem que providenciar munições, equipamentos diversos, tudo. Então guerra é um negócio extremamente caro, mas pense em uma coisa muito caro. E o que é que está acontecendo com a Rússia, que é um erro gravíssimo que vai asfixiar ela? Muitos países estão simplesmente fechando as torneiras, não vou te ajudar. Aí está uma situação para o futuro, a médio e longo prazo, que Vladimir Putin ele já está com uma dor de cabeça, que é a seguinte: mesmo se ele vencer essa guerra, ele vai estar economicamente muito debilitado, muito enfraquecido. Por quê? Porque o gasto militar é muito alto. Aí se ele vence a guerra, só que ele não vai ter nenhum outro país, nenhuma empresa, nenhum banco para ir lá e dizer: cara, eu vou te ajudar financeiramente, eu vou te emprestar uma grana para você se recuperar, para você se reerguer. Ele agora vai estar à deriva, sozinho, economicamente, lá no buraco. E nesse ponto, se isso de fato acontecer, e talvez tudo indique que vai caminhar para essa direção, ele vai ser um alvo muito fácil para outros países. Porque o cara vai dizer assim: bom, ele está lá, então ele vai estar lá enfraquecido, com pouca grana, por pouco acesso a crédito, a empréstimo em bancos, em empresas, em países, enfim, ele vai estar com o bolso praticamente vazio. Eu posso então ir para cima dele, ou militarmente ou financeiramente. Nesse aspecto, um erro gravíssimo de cálculo político e militar da parte desse Vladimir Putin. Resumo da ópera: essa guerra para a Rússia, essa decisão que ele tomou, foi erro gravíssimo. Ele queria afastar a OTAN, trouxe a OTAN para perto dele. Os outros países, vendo o que aconteceu com a Ucrânia, resolveu então começar a se preparar, a se armar, a se arrumar, prevendo que se eu vier a ser a próxima vítima, eu já vou estar pronto para rebater esse cara. E terceiro, no aspecto econômico, ele está tendo gastos gigantescos e pode tudo piorar. E pior do que ter gasto financeiro é você não ter depois de onde tirar, você não ter depois quem possa te dar uma mão, uma ajuda, um empréstimo para você se reerguer. A guerra da Ucrânia, um erro gravíssimo por parte de uma mente perturbada, uma mente burra de um comunista. Assinatura: Dilma Rousseff, Lula, Dilma e Vladimir Putin. Vídeo então concluído. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Acho que não esqueci nada. Vamos aguardar os próximos capítulos para vermos o que é que vai acontecer. Antes de concluir, faça a gentileza, deixa aí seu gostei, se inscreva, enfim, dá uma força, dá uma moral. Hoje, terça-feira, ainda começo de semana, enfim, tudo de bom para você. Muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso